Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e você. No programa de hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a médico-oncologista Yara Pires Afonso. Doutora Yara, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Doutora Yara, como eu já falei, é médico-oncologista e vai falar um pouco mais a respeito do trabalho desenvolvido no setor de oncologia, especificamente da oncologia infantil da Santa Casa. A gente sabe que é um serviço muito importante. Antes de começar o programa, a gente estava conversando que no nosso litoral, a Santa Casa é a referência para se tratar esse tipo de doença. Eu queria que você explicasse há quanto tempo que você está lá e como funciona o serviço da Santa Casa na questão da oncologia. Então, Guto, nós temos um serviço que está desde 2002 numa enfermaria, né, no segundo E, a ala do segundo E da Santa Casa. Então, mais ou menos uns 18 anos já tem o serviço constituído com alguns médicos. Antigamente fazia parte o adulto e o infantil. Atualmente nós temos só o pessoal do infantil junto. Então é um serviço, na verdade, de oncohematologia infantil, porque abrange o serviço de tumores sólidos, né, os cânceres, por exemplo, renais, sistema nervoso central e outros afins. E, além disso, os hematológicos, que são as leucemias, os linfomas, que são os casos mais comuns na Baixada para a gente, né? Eu estou na Santa Casa há 12 anos, depois que eu fiz a formação em hematologia infantil, e vim para Santos para continuar esse serviço junto com a equipe. Apesar de ser um tipo de doença que tem uma incidência pequena, então são 3% das doenças na infância, os cânceres, né, os tumores. A gente tem bastante caso, então chega a ter 50 a 60 casos ao ano entre leucemias, linfomas e tumores sólidos infantis. Né? Deixa eu só te interromper. Okay. É um número alto, é um número baixo, é a média? É a média razoável para um serviço que tenha que ter o atendimento. Para conseguir você ter um serviço, você tem que ter entre 50, 60 e acima disso, para você poder manter esse serviço, até pelo Estado, até pela parte privada, enfim, porque tem que ser um serviço multidisciplinar, então você tem que ter acompanhamento de enfermagem, assistência social, psicologia, pedagogia, tem que estar todo mundo englobado nisso, né, nessa atuação. E da Baixada Santista, realmente, do Vale do Ribeira até São Sebastião, é a Santa Casa que é o polo, sempre foi a referência, tá? Principalmente infantil, porque hoje a gente tem outros hospitais, a parte adulta, mas a infantil é na Santa Casa de Santos. E dentro desse serviço, quais são os cânceres mais comuns que vocês Na verdade, o que a gente atendem? tem visto bastante, que é a maioria do nosso atendimento, o volume, são leucemias linfóides agudas, né, e leucemias mieloides agudas, além dos linfomas. Explica para o nosso telespectador o que são essas leucemias. Então, a leucemia aguda é o que mais acontece na infância, são doenças que aparecem de repente, não tem não é falta, carência de alguma coisa nutricional, enfim, é um clone que se desenvolve ao longo da vida, está lá, nasceu com o paciente, e em algum momento da vida vai aparecer, vai desenvolver uma série de alterações na medula óssea, que não vão levar à formação normal do desenvolvimento sanguíneo das células na medula e que vão levar a muitos sintomas, enfim, ao aparecimento da doença, a constatação em exames e até sintomas do paciente. A gente recebe esses pacientes com leucose, leucemias agudas, principalmente dos pronto-socorros e até referenciados de outros serviços, né? E eles chegam para a gente com indicação pela própria família de algum sintoma que, quando feito algum exame de sangue, geralmente no pronto-socorro, leva à investigação mais a fundo e aí a gente entra em ação. Você falou de um exame de sangue, quer dizer, então é importante que os pais, as famílias estejam atentas e façam regularmente
o simples exame de sangue já vai detectar alguma disfunção, algum problema? Na verdade, no caso de leucemia, é agudo. Então, você pode ter feito um exame há um mês atrás e esse exame está normal e a doença, de repente, se manifesta. Tá? Então, não adianta colher exames assim. Você precisa estar atento ao seu filho, à sua criança, a como ela age no dia a dia. Então, uma febre prolongada, uma palidez, de repente, a criança que deixa de ter as atividades do dia a dia dela, então, de brincar, começa a ter uma sonolência excessiva, né? Muita queixa de dor pelo corpo óssea, além, lógico, de hoje a gente ter tantos vírus que acometem também, por exemplo, dengue, que dá queixa de dor pelo corpo inteiro, mas, enfim, são coisas diferentes que você percebe no dia a dia do seu filho. Né? A criança deixa de ter as suas atividades habituais, normais. Existe algum tipo de problema em relação à alimentação? Ela deixa de se alimentar normalmente? Sim, ela perde apetite, ela vai ter... o que uma apatia dá na criança, né? Então a criança deixa de ter aquela alegria do dia a dia dela, ela passa a ser chorosa, ela passa a ter sonolência excessiva. Então é uma criança que deixa de fazer as coisas normais do dia dela, né? E a criança geralmente é ativa, né? Exatamente, tá uma criança que tem aquela alegria, aquela brincadeira, tal, e a criança perde isso. Então ela começa a deixar de ter essas funções que você pode perceber também nas queixas. Então, uma febre prolongada que eu digo não é 2, 3 dias de febre, que pode ser qualquer outra coisa, né? Mas uma febre que leve uma semana, às vezes não tem febre, mas tem a dor, a queixa de dor, e você leva até um pronto-socorro, e quando é feito um exame, por você não diagnosticar nada no momento, você percebe essas alterações. Então, o importante é perceber isso na criança, né? Tá referenciando o seu filho até um serviço, né, de pronto atendimento, e que as pessoas que recebam estejam capacitadas para poder, enfim, suspeitar e chamar a equipe, né, para a gente poder avaliar. Você falou que a doença está lá nas nossas células. É fator genético? É hereditário? Não é hereditário. Tá? Então, quando a gente fala que está na nossa célula, não é hereditário, não passa de pai para filho. Né? O que tem é o nascimento, você ter essa alteração, essa mutação, um clone, dentro da sua célula, do seu DNA, entendeu? Está lá dentro. E aí, um momento da vida, que pode ser na infância, na adolescência, no adulto jovem ou no idoso, ela se manifestar. Né? Então, é isso que acaba acontecendo. E esse gatilho, digamos assim, quando essa doença começa a se manifestar, isso não pode ser como você falou, na infância, na idade adulta? Exatamente, desde o lactente, que é o nenezinho, até 1 ano de vida, até a criança pré-escolar, escolar, a fase de adolescência, a fase adulto, e jovem ou idoso. Então, em qualquer momento da vida ela pode se manifestar. Na infância são agudas, nos adultos existem as crônicas, né, que vêm aí se manifestando lentamente, de pouquinho em pouquinho. Então, é diferente. Nos casos em que são recomendados transplantes, existem vários tipos de câncer, no nosso caso aqui, das leucemias. Todas têm recomendação de transplante? Como é que funciona? Você já falou que é uma disfunção na medula. Como é que funciona cada tipo de leucemia? O transplante é uma coisa assim que, quando falado em novelas, em coisas, é um tratamento diferente do que é na realidade, né? Os casos, eles são encaminhados quando tem algumas coisas, alguns fatores de risco, alguns fatores de prognóstico ruim. O que é prognóstico? É o desenvolvimento, como vai se desenvolver aquela doença, né? Então, existem alguns fatores que são de mau prognóstico e outros de bom prognóstico. Alguns a gente trata, acaba o tratamento e observa uma conduta expectante, então você observa para ver se tem uma recaída dessa doença, se a doença se manifesta novamente, ou se aparece outra doença. Ou então, você encaminha, referencia esse paciente, se ele tiver algum fator de mau prognóstico, para avaliação do transplante. E nem todos os pacientes que são encaminhados para avaliação, eles são realizados, porque aí vai a avaliação do próprio transplantador, se tem a indicação ou não. Tá? Então, não é assim, entra no hospital, faz o tratamento e já vai para transplante. Isso não é verdade. Então, a gente faz o tratamento, todo mundo que vai para transplante, tratado após quimioterapia, né, sem doença a maioria das vezes, a menos que seja um caso muito especial, mas tem que tratar e o tratamento é quimioterápico. Eu sempre ouço aqui os médicos dizerem que o importante é a prevenção. Quanto mais cedo se diagnosticar a doença, melhores as chances, melhor o prognóstico de recuperação. Exatamente. É assim que funciona também nesse caso. Também porque
quanto mais rápido você percebe isso no seu filho, ou você percebe, ou o médico te encaminha de outro hospital, de outro serviço, ou da próprio local de internação e chama para a sua avaliação, a criança ainda está bem. Né? Então, a criança ainda não teve manifestações sistêmicas no restante do organismo, né? Porque, às vezes, a criança pode entrar em falência de outros órgãos por conta da doença, da própria doença, porque ela é uma manifestação sanguínea, então ela corre o organismo inteiro, então ela pode deixar a criança debilitada. Então, quanto mais rápido a gente conseguir a referência dessa criança para chegar e começar o tratamento, melhor. Né? Então... Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes. Pasteur Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós entrevistamos aqui a médica oncologista Yara Pires Afonso. Doutora Yara, eu queria conversar agora com você no segundo bloco a respeito da humanização do tratamento. A gente sabe que lá na Santa Casa, no setor da oncologia infantil, existe todo um preparo, existe toda uma estrutura para que esse impacto do tratamento, da doença, seja minimizado ao máximo. Então, as famílias têm também uma participação, existe uma equipe multidisciplinar. Eu queria que você explicasse e falasse um pouco a respeito da importância desse remédio, que funciona também, como não, para ajudar na recuperação e no tratamento das crianças. Na nossa ala, né, que a gente fala enfermaria de um modo geral, mas a ala de oncologia pediátrica, ela tem, além do nosso espaço físico e da equipe de pedagogia, psicologia, assistência social, temos a parte de voluntariado. Então, esse voluntariado também integra, né, faz uma associação conosco, para quê? Para as brinquedotecas, atividades familiares, inclusive as mães, quando aguardam as consultas ambulatoriais, ou quando a criança está internada há muito tempo, sobem para, enfim, contar uma história, cortar um cabelo. Essa parte é muito importante. E a importância de ter a oncologia pediátrica, né, a oncohematologia pediátrica, no hospital e na Baixada Santista é o quê? É a dificuldade de quando chega um paciente para a gente com diagnóstico, a família já fica muito fragilizada. Então, a criança debilitada, a família fragilizada, em pânico, geralmente, a maioria das vezes. Então, a gente tem que saber lidar com a família, né? Porque não é só o pai e a mãe, envolve a família inteira. Então, tem os avós, os tios e primos, irmãos, enfim. E você tirar essa criança da sua casa, levar para dentro de um hospital, e além de levar para dentro do hospital, se você tiver que levar essa criança para fora da cidade, né, da cidade que ela vive, isso é pior ainda. Porque a criança já para as atividades escolares durante um período. Então, é muito importante ter dentro da cidade, o mais próximo possível, esse atendimento. E é óbvio que a criança, ela quer brincar, ela quer fazer as coisinhas do dia a dia, ela quer ir para a escola. Não conseguindo isso, o que a gente consegue é o mínimo de conforto para ela junto às outras crianças em tratamento. Então, as mães passam a se conhecer, elas acabam se apoiando umas nas outras. Lógico que a gente tem a comparação, né, um caso com o outro, e que a gente tenta trabalhar muito a parte psicológica para não comparar, porque cada criança é uma, né? Mas elas se apoiam. Então, isso é muito importante, esse voluntariado, a equipe multidisciplinar, todo esse apoio que a gente tem dentro do nosso serviço. E você, como mãe, é difícil no dia a dia tratar das crianças, porque a gente invariavelmente vai se ver em alguma situação, puxa, podia ser meu filho. Como é que funciona a mãe em conjunto com o trabalho de médica? Invariavelmente, a gente acaba se apegando a todas essas crianças, a gente acaba passando por essa situação de pensar que poderia ser o seu filho. Então, isso leva a um afeto maior ainda, né? A gente acaba puxando essa criança como se fosse nossa também. A gente acompanha durante muito tempo. Então, essa criança, desde que chega, faz um tratamento que às vezes é prolongado, cerca de 2 anos e meio, e depois que acaba, um acompanhamento ambulatorial aí, por 5, 10 anos, apesar de ser até só 18 a ala, a gente acaba atendendo, é difícil se desapegar do paciente e da família depois disso, né? Então, se eu estou há 12 anos eu acabo seguindo desde o meu primeiro paciente, e hoje ele tem 20 e poucos anos e ele está lá comigo, ainda vai no meu ambulatório, vai passar comigo. A gente pensa isso, mas a gente tenta separar, porque da mesma forma que a gente pode ter perdas, né, por uma doença grave, uma doença séria, e a gente, ao longo do caminho, pode ter perda, sim, né? Da mesma forma que a família, a gente perde porque a gente não conseguiu combater essa doença, né? Uma doença foi mais forte do que o nosso tratamento, e a família perde porque é uma criança, e nenhuma devia ter doença nenhuma, né? Mas a gente tem muito ganho, o ganho é muito maior. Então, a gente consegue, no dia a dia, lidar com isso dessa forma, pensando sempre no tratamento e que ele vai dar certo. Os ganhos, então, são maiores do que as perdas. Sim. E como é que funciona essa questão do exemplo que as crianças dão? Porque, provavelmente, você deve ter tratado crianças que falam, olha, isso é mais forte que um adulto. Elas têm uma força maior do que o adulto, provavelmente. Você, como médica, com a tua experiência,
E a gente vê muito nas reportagens, eventualmente, que tratam disso, a força que as crianças dão para os médicos e para os familiares, né? Sim. O que acontece é a criança, ela não tem as comorbidades, a associação de outras doenças, a maioria das vezes, que um adulto. Por exemplo, o adulto tem o total entendimento do que pode ser, do que pode acontecer com ele. A criança não tem esse entendimento dessa forma. Então, a criança tem uma alegria de viver muito maior, ela tem aquele brilho no olho de criança que quer correr, que quer brincar. E, no primeiro momento, ela fica muito fragilizada, porque é tudo estranho. Então, ela chega, ela estava em casa brincando, ela está ali no hospital tomando, retirando sangue, sendo punção para todos os cantos, recebendo, às vezes, transfusões de hemocomponentes. Enfim, ela acaba tendo que viver uma outra coisa, que não era a realidade dela. Mas, num segundo momento, ela começa a aceitar. Então, ela tem uma aceitação muito melhor que um adulto. Ela aceita, ela sabe que ela vai chegar naquele dia, ela vai brincar, ela vai fazer a medicação, mas ela vai brincar, ela vai encontrar aquelas pessoas que gostam dela, ela encontra com os coleguinhas que estão todos na mesma situação. Então, se tem a perda do cabelo, os outros também têm a perda do cabelo, e eles lidam muito mais com isso, muito melhor e muito mais fácil do que a própria família. A família, a perda de um cabelo, ela passa a ser para uma criança, às vezes, muito pior. Né, do que para a própria criança. A criança, ela aceita porque vem uma toquinha, vem uma coisinha diferente, a princesa, e ela consegue agir levando para essa área aí da imaginação. Eles sempre conseguem enxergar um lado positivo nessa questão. Sim. Agora, falando do transplante especificamente. Quem é indicado para o transplante e como funciona a questão dos doadores? Existe um banco de medula aqui em Santos ou essa doação ela tem que ser preparada? Como é que funciona isso, doutora? Então, as crianças são indicadas de acordo com aquilo que eu te falei. Exatamente a nossa equipe, em determinado momento, se tiver necessidade, a gente vai estar referenciando essa criança para uma avaliação. Mas existe, da mesma forma que tem uma compatibilidade sanguínea, então grupos de sangue, existe a histocompatibilidade, que é a medular, né, que é feita como? Existe no Guilherme Álvaro, no Hospital Guilherme Álvaro, o banco que o pessoal pode ir lá, é uma coleta de sangue normal, simples, tranquila. Isso que eu queria que você explicasse, isso, coleta... não é nada de nenhuma fantástico, cirurgia, não. Como dizem, vão colocar a pessoa deitada, vão tirar da espinha, nada disso. Não, é assim, você faz uma coleta sanguínea normal e isso vai ser analisado e fica lá o seu dado, que vai para o Banco Nacional, tá, de doadores de medula, para ver se há alguma criança, algum adulto que seja compatível. Tá? Então, isso é uma questão de compatibilidade. Então, quando a gente tem o nosso paciente no hospital, a gente faz essa coleta também, encaminha, depois de feito, né, vem o resultado, a gente encaminha para fazer o cadastro, a gente cadastra ela no REREME, que é o Banco de Medula Nacional, que é o credenciamento do paciente. Ele tem um número de inscrição, e aí, por lá, é por esse sistema que eles vão achar no Brasil um paciente que seja compatível ou não. Não a pessoa que seja compatível, não. O doador, né? Como que funciona depois? Se existe algum doador compatível, né? Existindo um doador compatível, ele é chamado pelo centro, né? Então o REREME convoca esse paciente, essa pessoa, ele é chamado e vai até o centro, se ele estiver disponível para fazer essa doação. E aí, no transplante, tem toda uma série de exames para serem realizados para ver se realmente essa pessoa é apta a fazer, porque ela pode ter a compatibilidade, mas ela pode ter alguma outra patologia, alguma outra coisa que exclua ela do critério de doação. Então, é assim que funciona. É uma coleta de sangue, né, e que você vai deixar lá, tem que atualizar os dados, por exemplo, você vai se cadastra uma vez, aí você muda de país, de cidade, sei lá, enfim, muda de estado. Se você não atualizar o seu cadastro, às vezes uma criança que precisa da sua doação, ela não vai ter, porque não tem como achar essa pessoa. E é uma necessidade imediata. Exatamente, né? Para poder ser convocado. E isso acontece muito. Então, além de colocar, tem que ter certeza que você quer doar, né, que você quer ser doador, porque a doação de medula, você faz a coleta só na hora, e se você desistir de ser doador, enfim, se te chamarem, você fala que não quer, e desistiu. Mas se te chamarem, você está com tudo atualizado, para estar tudo certo, e você poder ir ajudar essa pessoa que precisa. E que, fundamentalmente, também, como a doação de sangue, é um ato de amor e salva vidas, né? Exatamente. Doutora Yara, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que
A gente vai voltar aqui com você para discutir outros assuntos relacionados à oncologia infantil. Esse trabalho maravilhoso que é feito na Santa Casa. Muito obrigado. Se você quiser um recado final agora, que a gente já está estourando, muito obrigado. Eu que agradeço e dizer para todo mundo que existe sim na Santa Casa o atendimento, que a gente está aí com as portas abertas para quem precisar, né? E que é um trabalho em que a gente está se especializando sempre da melhor maneira possível para atender a todos. Graças ao trabalho da doutora Yara e de outros tantos, o câncer tem cura. Então, atualize os seus exames, fique atento e Santa Casa e você volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio: Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.